Fala galera, mais um episódio do Squad Talks. Hoje eu tô aqui com um amigaço meu, o Will. A gente vai falar sobre um tema que eu tenho algumas rusgas, que é Java. Eu brinco com Java há muito tempo, né? A gente vai falar de carreira, vai falar de coisa legal e o Will tem toda a experiência possível para passar pro pessoal da telinha. A gente vai falar principalmente com a galera que está procurando o primeiro trabalho, que está buscando a mentoria aqui na Galáxia. E o Will vai contribuir muito com informações para que vocês consigam. Will, dá a tua carteirada aí, começa falando sobre o que você sabe, quanto tempo você está com Java, quanto tempo você está sofrendo. Que isso. Diego, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu tenho meus 37 anos, 12 anos já que trabalho com Java. Gosto muito. É algo para mim que de brilhar os olhos. É o que mantém aí meus sonhos, as minhas conquistas realizadas. E, além de tudo, é esse network gigante aí que temos dentro desse mundo de TI e que me fez chegar até aqui, onde estou nesse momento. Legal demais. Eu tô lembrando da nossa trajetória junto como parceiros, né? Você tá comigo desde que eu programava com Windows Phone. Aí você viu eu virar Scrum Master, viu eu virar gerente. A gente tá um tempão junto, a gente passou por projetos como... A gente trabalhou em banco, né, muito tempo. Já fizemos redes sociais juntos. A gente já brincou também de... no banco a gente fez muito Pix, né? A mensageria, né? A gente fez por... Sim, muitas histórias. Muitas histórias. Ô, Will, uma pergunta que eu faço, que me fazem muito, né? Por qual linguagem as pessoas devem começar na área de programação, na área de desenvolvimento? Eu particularmente, eu não recomendo Java, né? Você sabe que eu brinco bastante. E aí a pergunta que eu me faço, será que o Java ainda vale a pena para 2023 para frente, para as pessoas pegarem para aprender? Boa, ótima pergunta. Bom, vamos lá. Primeiramente, assim, todo mundo que quer iniciar na área de programação, o que eu recomendo bastante primeiro vamos entender qual é o seu perfil, o que você mais gosta de fazer. Porque não adianta eu falar, cara, vai lá aprender Java. Ser fanboy, né? Por ser fanboy. Vai lá, cara, aprende Java e o cara ele não leva jeito nenhum para Java. E o negócio dele é trabalhar com telas, interfaces, user experience. Então, assim, tem vários passos até a gente conseguir determinar se ele vai para uma carreira de front ou back-end. Normalmente, o que eu costumo explicar e ajudar a galera, até no meu processo de mentoria, que eu ajudo muitos devs, vamos começar com HTML, vamos conhecer a estrutura da internet, conhecer um JavaScript, que é por onde começamos ali toda a programação ali, por mais que o pessoal fale que o JavaScript não tem orientação a objeto, mas onde conseguimos ali montar ali um conceito de lógica, entender passagem de valores, e a partir desse momento, quando a pessoa absorver mais o conhecimento, começamos a disseminar para onde que ela vai, onde ela se sente mais confortável. Legal. Se ela gosta mais ali de um JavaScript, mexer mais na parte do código, ou mexer com a parte de interface visual, CSS, HTML. O ponto base, né? Ali você consegue tanto montar as telas como ver os operadores, você aprende toda a lógica ali no começo, né? Mas e o Java, brother? Que eu tenho de opinião do Java? Eu vejo que quando os programadores, os desenvolvedores que eu conheço, tem uma carreira muito sólida em Java, né? Tem uma longevidade enorme. Não só pelo legado que existe, hoje tem muito legado em Java, né? Mas quem sabe, os caras que são bons mesmo, que estão há um tempo no Java, conseguem construir aplicações muito sólidas. Né? Sim, mas isso se dá muito pela experiência, Diego. O que acontece? O Java... pegaria alguns anos atrás aí, voltar ali para os anos de 2013, 14, o Java era uma linguagem muito verbosa, muito complexa, e a própria comunidade hostilizava isso, tanto que teve várias Naquela rixas. época não tinha muitos padrões, né, também, né? Eram poucos. O microserviço estava ainda no começo dele. Tinha muitas coisas que falavam assim, quem programa em Java não programa em .NET, ou quem programa em .NET não programa em Java. Tinha aí os fanboys. Né? Muito dessas rixas. E lá naquela época, lá atrás, o Java era muito complexo, era muito getters e setters, era muitas classes para você fazer algo muito simples. Que hoje, com o Python, você consegue fazer isso em poucas linhas, Golang. Então, hoje, o Java, com a compra da Oracle e com essa evolução que teve, ele evoluiu muito. Ele está
Qual a versão que ele está hoje? Hoje, a versão release que está disponível no mercado é a versão 17, é a versão mais estável que temos para trabalhar dentro de empresas. E com essas novas versões, o Java está mais consolidado, está mais maduro, porém continua a mesma complexidade para aprender como sempre. Não, mas eu vejo que ele está acompanhando essas versões mais novas, ele vem trazendo mais facilidades que as outras linguagens têm, né? Nessas novas versões eles vêm trazendo, acho que deve ter... ouvido um pouco a comunidade, né? Porque o Java que eu fico incomodado, uma das coisas que eu fico incomodado com o Java, ele demora muito para lançar as versões, né? As outras linguagens, elas têm os releases com menor tempo, né? Exato. Hoje, o Java ele demora em torno de 6 meses para lançar uma nova versão. A cada 6 meses ele lança uma versão nova, porém a versão oficial, podemos dizer assim, aqui fica disponível 3 anos. Mas de 6 em 6 meses ele tem uma nova versão com as suas novas features, com seus novos processos, que a galera às vezes abraça a ideia e constrói soluções em cima delas. Porém pode aparecer bugs, vulnerabilidades, N coisas disponível. Mas o Java está numa crescente muito bacana, está muito legal. O que eu recomendo bastante é que se você quer ser um desenvolvedor back-end, o Java tem uma longevidade enorme na sua carreira. Tanto o Java como o .NET ou qualquer outra linguagem. Mas o Java, por ele ter uma maturidade e por uma aceitação no mercado muito grande, hoje em dia é até difícil você encontrar programadores Java que estão no início da sua carreira. Sim. Porque eles vão muito pelas, podemos dizer, as modinhas, né? Que é o Golang, vamos de Python. Node. O próprio .NET tem mais Junior do que o Java, né? Exato. Mas a maioria das grandes empresas hoje, elas preferem sempre estar trabalhando com Java. Mas aí a gente começamos a entrar numa seara que acaba limitando algumas coisas, como, por exemplo, se eu vou falar de microserviços... Hoje, a grande maioria das soluções que falamos disso está muito mais voltado para Java e .NET. Sim. Agora, se você quer falar, eu quero um microserviço que seja resiliente, mas eu vou construir apenas uma única casquinha ali, que é o nosso famoso BFF, que é o Back-end for Front-end. Eu não indico você fazer isso em Java. Por quê? Porque o ramp-up da aplicação é muito demorado. Sim. E hoje em dia precisamos de alta disponibilidade, precisamos de resiliência, de uma escala muito rápido. Então, o meu tempo de resposta tem que ser muito rápido. Por mais que o Java seja algo muito maduro, muito sólido, dá para fazer diversas melhorias, dá para você codificar para sua própria JVM, melhorar e ter os processos mais leves. Ainda não chega no... Ainda não chega. Aí, nesse momento, eu falo, cara, é melhor você... mexer com um Golang, vai ver um Python, porque para um BFF é algo simples que vamos estar falando ali. Agora, para linguagens mais robustas, eu quero desenvolver um sistema de Pix. Vai no Java que você vai ser feliz. O Java, ele tem longevidade, então você recomenda estudar. E se você fosse fazer uma receita do bolo para a garotada que está ali, que não sabe bulhufas ainda, por onde ele começa a estudar? Imagina que esse cara ele já viu a parte dos operadores, a lógica de programação, e já está um pouco mais mastigado. Aí ele venceu essa etapa. Se ele fosse começar a estudar o Java, qual que é o passo a passo que você indica a galera estudar? O passo a passo antes de tudo, por mais que tenha todos esses pontos que você mencionou, é muito importante ter ali os conhecimentos computacionais. Isso é legal, por mais que a gente fala, vou na faculdade, tudo que eu aprendo lá não vai servir para nada. Uma hora vai servir para alguma coisa, independente da solução que você quer implementar. Tem uma galera muito superficial hoje, né? Eles conseguem construir a API, conseguem construir os formulários, mas não sabem o que está acontecendo ali por trás, né? Isso você está querendo dizer, né? Exatamente. E aí, numa dessa, você tem ali estouros de erros que você nem imaginava, um alto consumo de memória, e você não está entendendo o que está acontecendo ali. Às vezes você declara diversas variáveis e não tem aquela necessidade daquilo. Então, a minha indicação para essa galera que está começando vamos começar ali com os conceitos computacionais, entender ali o que é uma entrada e uma saída de um dado, o que é um processamento em memória, como que eu faço uma classe ela ser muito bem reutilizável com seus devidos construtores, utilizar apenas objetos que façam sentido, não criar ali
um exemplo qualquer de getters e setters, construtores que eu posso passar o que eu quiser para deixar essa classe vulnerável. Os pangarés que nós temos hoje no mercado é esse cara superficial, né? Ele vê o vídeo, às vezes até por falta de direcionamento, né? Ele Perfeito. vê 2, 3 vídeos no YouTube, aprende a fazer a API, por conta a falta de gente boa no mercado acaba abraçando os pangarés, né? E aí dá no que dá, a gente tendo que refatorar o código todo, né? Sim, e como você mencionou, muitas vezes pode ser falta de conhecimento ou falta dessa mentoria, no qual vocês estão com essa iniciativa. Eu tenho ali um grupo de alguma galera que eu acabo mentorando também, ajudando. Faço isso dentro da empresa onde eu estou, que eu acredito muito que tem muitas pessoas que têm potenciais enormes, mas o que falta é oportunidade para elas. Indo para essa linha, Will, o cara venceu a primeira etapa, entrou mais no detalhe da máquina, conseguiu fazer um drill down legal, ele tá com solidez. Agora pro Java, o que você vê de passo a passo para estudar o Java? Ele precisa começar, sei lá, ver construção de API, ou ele já vê, primeiro ele vê os conceitos de arquitetura, ou ele faz algumas soluções simples, o que você recomenda? Perfeito. Peço até desculpa porque eu esqueci de responder isso. Imagina. Nesse momento, se a pessoa já tem uma boa lógica de orientação a objeto, conhece interfaces, sabe o que é uma classe abstrata, que hoje em dia muitas pessoas não sabem o que é isso, e tem muitas falhas na programação e até na sua implementação das suas regras de negócio referente a isso, eu aconselho, nesse momento, a você começar a estudar uma API RESTful. Conhecer os protocolos, de como que funciona, legal. O que é um put, o que é um get, um delete, um patch, quais são as suas diferenças, como elas funcionam e como você pode utilizar isso. Legal. E começar do básico mesmo. Vamos levantar ali uma API REST na mão mesmo, servlets, bem tradicionalzão. Sem Spring, sem nada. Sem Spring, porque a partir desse momento, quando a pessoa começa a conhecer o que está rodando por debaixo dos panos, qualquer framework que ela pegar, ela vai conseguir tocar. Legal demais. É uma boa dica. E aí, velhinho, sabe o que eu vejo muito hoje? É a galera que tem todo esse conhecimento. Vamos colocar que não chega a ser um júnior ainda, né? Mas ele quer a primeira oportunidade. O que você avalia, você que entrevista uns 10 caras por semana, o que você avalia num bom júnior? Por que você contrata um júnior e não contrata o outro? Imaginando que ele tenha toda essa base aí que a gente está falando. Perfeito. Hoje, o que podemos dizer é que tem muita questão do soft skill. Isso acaba pesando muito. Porque a pessoa ela precisa ter ali... ela precisa saber estudar sozinha. Tem que saber ali se virar. Por mais que seja um júnior, mas vamos supor, é um júnior, mas tem aquele júnior que é um pouco mais ligeiro que falamos hoje em dia. Uhum. A pessoa ela tem que ter a curiosidade de pesquisar o porquê que aquilo está dando de errado. O que está levando aquele erro nela? Se ela já fez um debug, se ela entendeu aquela passagem de valor, não simplesmente estourar uma stack trace, um erro todo vermelho na tela e ela ficar desesperada, não sei o que fazer. E a gente não está falando do profissional de Stack Overflow, né? Está falando Exatamente. do cara que sabe procurar mesmo, que sabe o que está fazendo, né? Perfeito. E as 3 perguntas básicas que eu sempre faço. Você procurou? O que você encontrou? Me mostra até onde você chegou. Uhum. E a partir desse momento, se a pessoa me traz essas respostas, a gente começa a evoluir ali a questão dela, o que está ocorrendo. Então, normalmente, eu busco bastante esse tipo de profissional no mercado, quando eu participo desses processos que você mencionou. Eu posso ser mal interpretado agora, mas eu acho que eu, pelo menos, avalio 80% da entrevista, postura, a energia do cara, se ele consegue... Então, a gente está falando de soft skill, né? O que ele consegue proporcionar em termos dos valores dele. Aí depois eu vou para a parte técnica, porque eu entendo que a seleção já deveria trazer isso daí como uma base, né? Eu entendo que já isso deveria existir, né? Sim. Óbvio que eu vou avaliar, mas acho que o cara cresce na carreira dele... com esse poder de comunicação, esse poder da soft skill, você concorda? Concordo, Diego. E eu cito até eu mesmo como exemplo. Eu passei por diversas coisas, não entrei na área de TI logo de cara. Fui ali como trabalhei em Lava Rápido, trabalhei entregando panfleto, trabalhei na área de logística, faturamento, trabalhei como auxiliar de expedição e sempre estudando por fora. Aí quando eu tive a primeira oportunidade
de entrar na área, quando eu iniciei, eu comecei bem um pouco perdido. Trabalhava numa empresa lá no Sacomã e foi bem no momento que deu o boom da nota fiscal eletrônica. Lembro. Só que a forma como eu se comportava perante aos Eu tava clientes... em Delphi, essa época eu tava programando em Delphi. Legal. No momento que eu estava atendendo os clientes, porque eu tinha que me deslocar e ir até o cliente, entender o que estava acontecendo com ele, o porquê que a aplicação no servidor dele não estava funcionando. Ah, que legal. Então você não ficou entubado lá na cadeira, você teve que ter esse contato com o cliente. Exato. Eu precisei ter esse contato. Então isso me amadureceu bastante. Sim. E essas coisas, eu sinto, é o que falta hoje muito para muitos profissionais que querem entrar nessa área, ou até mesmo a galera que está participando ali de um processo seletivo, porque eles acham, computação é legal, vou ganhar bem, vou trabalhar com programação, mas as coisas não é bem assim que funciona, né? Tem todo um processo. Tem, então eu também tenho essa visão. Eu sempre costumo dar uma dica, né? Para ele preparar a energia dele para uma reunião como essa, né? Quer ver que faziam muito antes? E não fazem mais a maioria das pessoas. E eu já cometi esse pecado de eu não entender a empresa que eu estou indo trabalhar. Então, quer ver? Um negócio bobo que nossos pais, todo mundo falava para fazer, a gente não faz hoje em dia. Então, você se preparar. Primeiro, onde você está indo trabalhar? O que a empresa faz? Quanto que ela fatura? Quanto de idade tem aquela empresa? Né? Se é uma empresa nova, se é uma empresa velha. Perfeito. Que estrutura qual a metodologia, e você consegue ter essas informações na internet, qual a estrutura, qual o estilo de gerenciamento que tem aquela empresa. Se você primeiro avaliar isso, você já ganha 20% da reunião. Depois você preparar a questão energética de você se vestir bem, abrir a câmera, se preparar o discurso para as perguntas possíveis, né? Então, você se preparar para a reunião é importante. E eu vejo que essa galera não faz isso hoje, cara. É um negócio mais básico. Eu avalio isso 80% mais do que o técnico, cara. Eu avalio primeiro a energia que o cara consegue proporcionar para a reunião, depois eu vou avaliar a parte técnica. E lá, hoje onde você está trabalhando, você tem essa missão de contratar, de você estar passando por esse momento, você consegue... A pergunta que eu ia fazer é a quantidade de pessoas que você... hoje, a balança que você faz, né, com relação... Você vê mais gente despreparada ou ainda tem uma safra legal que você dá para aproveitar e dá para engatar na carreira? Certo. Normalmente, eu só entro mais na parte técnica. Tá. Porque tem todo o processo que o RH faz o levantamento, faz o primeiro passo com a galera, entende o momento deles, para depois chegar até a minha parte, que é a técnica, onde entramos com essas definições. Mas tudo que você mencionou é o que eu vejo, tá? E é o que eu falo com a minha filha. Minha filha está justamente nesse momento. Sim. E é muito importante isso, você ter esses pré-requisitos, podemos dizer assim, de ter um tempo, poder estudar sobre a empresa, saber se aquela empresa de fato é o que você almeja, o que você deseja. Não é porque você está procurando o seu primeiro emprego que você vai querer se expor a trabalhar numa empresa onde você é o tempo todo cobrado, tem aquela pressão psicológica e isso acaba, às vezes, cultural, até influenciando. Exatamente. A parte cultural da empresa influencia muito no que você quer, o que você deseja. Tanto que hoje estamos falando aí totalmente de empresas no ramo de diversidades. Tem muitas empresas que abraçaram muito bem isso, outras ainda não. E tudo depende da onde a pessoa quer estar e quer fazer parte daquele momento. Mas a quantidade de pessoas que você entrevista hoje, você vê isso como uma realidade? As pessoas não estão se preparando? Ou você... Não, cara, até que é um meio a meio lá, a parte que eu entrevisto ainda tem uma quantidade legal de gente preparada. A parte que eu entrevisto tem uma... Tipo, sei lá, chega 10 caras lá, um cara você consegue mais ou menos aproveitar e 9 você não consegue. Normalmente, as pessoas que são mais velhas, como nós, elas já chegam já mais maduras, já tenham com entendimento, sabe, do que se trata aquela empresa e qual é a cultura dela. Os mais novos não chegam assim. Não chegam, eles chegam bem perdidos. Tanto que a gente faz muita das perguntas que fazemos por que você quer trabalhar conosco? Olha que legal. O que motiva você a querer a maioria não está preparada para uma pergunta dessa. E a pessoa não sabe responder. Quantas vezes eu fiz no início, né? Você leu sobre a empresa e eu cheguei 100% cru. Dessa pergunta em diante, você já se perde todinho.
Cara, que eu ia falar sobre aonde estudar, né? Então, legal, Java vale a pena para 2023 em diante. Mas onde você recomendaria para que as pessoas buscassem esse conhecimento? É o YouTube, é o Alura, é uma faculdade? O que você acha que é legal? Ah, boa. É até engraçado porque isso me traz memórias do tempo de quando eu comecei, que eu ficava dentro das bibliotecas, junto com os livros que tinha que reservar para você conseguir aprender a estudar. Aí você codificava no papel e depois tinha que levar para o computador. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo. A Alura faz um trabalho excepcional aí com Imersão Dev, onde eles fazem 2 eventos por ano. É o bootcamp lá que eles fazem? Isso, é como se fosse um bootcamp. É 2 semanas que eles pegam ali pessoas que se inscrevem e eles ensinam desde orientação a objeto, lógica de programação, com linguagens mais simples primeiro, para eles aprenderem a entender o que eles querem para a carreira deles. E dali, eles podem até postar no LinkedIn, ajuda isso muito a participarem de processos seletivos, porque eles começam a montar um portfólio do que eles estão fazendo. Começam a subir coisas no Git. Legal. Isso então, é ele muito... tá ali, ele tá aprendendo, ele já tá montando algo para mostrar numa determinada, uma entrevista, algum lugar. Perfeito. Tanto que eu recomendo bastante a galera que eu dou mentoria para sempre estar participando ali do Imersão Dev. Tem outras formas também, como a própria Udemy, que tem conteúdos muito vastos. Às vezes chega até a se perder um pouco em alguns Esse é o problema, cara. Você tem uma quantidade... Sei lá, você joga... O próprio YouTube, você não tem... De repente você não tem algum investimento para fazer, você quer buscar um conteúdo mais grátis. Você pode jogar lá alguma... Sei lá, eu estava procurando tráfego pago, por exemplo, estava estudando. Vem uma enxurrada de vídeos e a maioria dos vídeos os caras querem ou vender alguma coisa, etc. Você não sabe por onde começar. Então, é um material gigantesco de opções para você escolher, só que você fica meio perdido, né? Exato. Fora a Alura, que eu mencionei da Imersão Dev, tem um outro professor que eu admiro muito, que é o Nélio Alves. Ele tem uma formação Dev superior, que é excelente para quem está começando também. É outro que eu incentivo muito a galera a estar participando. Ele faz 2 semanas de bootcamp imerso, com aplicações muito legal, num contexto onde define muito bem o que é um front, um back-end. É muito bacana o trabalho dele. E aí tem outros que eu posso mencionar aqui também, como, por exemplo, ali o próprio Sérgio Lopes, que tem ali o blog dele dentro da Medium, que ele acaba publicando bastante conteúdos legais, tanto para quem já está um bom tempo na área, como para quem está iniciando. Ele começa a fazer bastante comparações de linguagens, o que usar, qual o melhor cenário, o porquê você deve utilizar o Lombok, o porquê você não deve utilizar, e isso aí acaba ajudando bastante, até no seu poder de decisão, quando você começa a ganhar mais maturidade. Eu via muitos vídeos do Balta, inclusive, vou fazer uma cobrança, Balta, tô te chamando para você vir aqui um tempinho já, hein, cara, vamos falar de .NET aqui. Eu gosto muito dos vídeos dele. Legal, então todos esses cursos que você falou são cursos que requerem um pouco de investimento. A Imersão Dev da Alura é um evento gratuito. É inscrição. É inscrição. Você faz a inscrição, participa, ela acontece 2 vezes no ano. É muito bom, super indico todo mundo a fazer, principalmente quem quer entrar na área. Imersão mesmo, o pessoal vai presencial, é isso? Não, conteúdos online, mas eles criam ali, tem uma comunidade deles muito ativa. Eu participei ali para poder conhecer, ver como que era, para depois falar para a galera aí fazer ou não, porque eu não gosto de ficar indicando coisas que eu não confio. Sim. Então, assim, eu achei muito bacana, a comunidade é muito ativa, eles orientam muito bem. A galera do Paulo Silveira fez um trabalho incrível ali. O mesmo acontece com o professor Nélio Alves, com a formação Dev superior. Ele faz 1 semana de treinamento excepcional. Ele ensina front, back, a subir uma API, ele explica o que é uma API REST, como que funciona do lado do front-end, um Angular, como que funciona a questão do HTML. Então, completo. É um curso muito completo que vai
explodir ali a cabeça da galera, podemos dizer assim. Eles vão ter um overview muito legal para, a partir daquele momento, eles começarem a pegar novos desafios, até mesmo surgir suas próprias ideias. Ah, quero criar uma agenda. Como que eu faço para criar uma agenda? Eles já têm um conhecimento e por onde começar para eles darem esses pontapés iniciais. E isso é muito bom. E principalmente quando você chega numa entrevista das empresas e você mostra, ó, eu já trabalhei com isso, essas tecnologias, tá aqui o meu Git, para vocês poderem consultar, ficar à vontade. E hoje são poucas pessoas que fazem isso ainda. Isso que eu ia falar. Galera, vocês precisam montar o portfólio. Ter frequência nas redes sociais, no LinkedIn. Exato. É legal você postar o que você fez. Sempre muito ativo, né? Participar de discussões, mostrar o que você está fazendo, isso é muito interessante. Quantas vezes nós estávamos procurando júniors, e a gente avaliou a atividade dele nas redes sociais, o quanto ele contribui, quanto que ele só dali você consegue tirar muita coisa. Então, plataformas para montar o portfólio, o Git, você fazer uma landing page sua, não sei se vale a pena hoje, mas legal você fazer. O LinkedIn, você deixar muito alinhadinho, que ali você consegue postar os projetos que você já fez. E eu não vejo as pessoas fazerem isso. Então, pessoal, vocês que querem arrumar a primeira vaga de emprego, além das dicas do Will de você ter a formação sólida, é importante se saber se vender também, né? Exato. E esse é o nosso grande segredo do marketing pessoal, né? Exato. Porque você está sempre se vendendo, você está sempre se expondo o tempo todo. O tempo inteiro. E isso vai amadurecendo com o tempo. No começo você vai errar. É a mesma coisa que você está iniciando na programação. Sim. Um ponto e vírgula vai quebrar todo o seu código e é normal. Quanto mais você se expõe, quanto mais você se vende, mais você vai aprendendo, vai amadurecendo, vai criando ali sua autoconfiança para você dar voos maiores. Às vezes tem vergonha de postar no Git. Porque eu tenho um único projeto. Cara, posta, faz, Exato. vai melhorando. Com o tempo você vai colocando mais coisas, seu portfólio vai aumentando. Então, tem que existir a iniciativa. Tem que porque começar. Se não começar, você nunca vai sair daquele status que você quer. E a curva para você conseguir aprender e começar a ser aceito nos processos é bem mais demorado. Ainda mais hoje em dia, que com esse boom da pandemia, conseguimos contratar pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, de fora do país, de qualquer lugar. Então a galera tem que estar muito antenada nisso. Tá, o que eu ia perguntar são 3 coisas. Primeiro, você teve um mentor? Ou você foi na raça? Eu vi que você foi nos livros, legal, mas, sei lá, determinado momento da sua carreira você encontrou um sênior que te deu a direção ou foi tudo na raça? Rapaz, eu posso dizer que foi tudo na raça. Foi? Depois de um tempo, a gente vai criando ali laços e tendo as amizades, né? Que Sim. vamos encontrando no meio do caminho. Algumas permanecem, outras vão embora. Eu venho de uma região muito, podemos dizer, muito humilde. Periferia mesmo, quebrada. Onde dava 11h30 da noite, era difícil você ficar andando na rua. Tinha tiroteio, essas coisas assim. A gente pensa, isso aí só acontece lá no Rio, essas coisas. Não é. Não. Qualquer lugar. E aqui também acontece. E da onde eu venho, o meu ciclo de amizade, a galera não programa, não sabia o que era isso. Uhum. Eu fui aprendendo com o tempo, correndo atrás e sempre, como mencionei, ficando em biblioteca. Eu sempre gostei muito de biblioteca. Aí eu ia lá com a minha carteirinha do RA, alugava o livro, ficava uma semana, renovava mais uma quantos semana. Anos? Olha, isso aí tem aproximadamente uns 15 anos, 15, 16 anos, muito tempo. E não tinha computador. Na época você tinha quantos anos? 20 e pouquinho? Eu tinha uns meus 23, 22 anos. E hoje em dia, para essa idade, eu tô velho. Mas como é que é? Você pegava o livro, programava no papel. Exato, programava no papel, porque não tinha computador. Minha família era muito humilde, meu pai não tinha condições de comprar um computador para mim, nem minha mãe. Então eu ia lá, fazia o exercício, programava no papel, chegava mais cedo na faculdade, levava aquele código para o computador. Legal, só às vezes dava muito ruim, às vezes não, mas isso serviu muito para amadurecer. Porque, por exemplo, hoje com isso, eu faço um teste de mesa tranquilamente. Legal. Sem mesmo escrever uma linha de código no computador. Então, assim, eu não tive, no início da minha carreira, nenhum mentor. Não tive ninguém, como tá tendo esse bate-papo, para falar assim, Will, vai por essa área, vai por esse caminho que vai dar bom. Eu não tive. Não é impossível. Tanto é que você é um case de sucesso. Você é um cara que eu admiro, um cara que construiu grandes coisas aqui, transformou digitalmente o país. A gente participou de grandes projetos juntos. Mas
você acha que se você... É uma pergunta praticamente óbvia, né? Eu queria ouvir de você. Você seria outro Will hoje se tivesse mentor desde aquela época? Você estaria mais avançado tecnologicamente ou não? O que você acha sobre isso? Ah, estaria. Certeza. É? Certeza que estaria, né? Porque para chegar até onde eu cheguei foi com muito empenho, dedicação, muitas vezes até Resiliência, muita persistência. resiliência. Teve um período que trabalhamos no Santander que a galera brincava, falava que eu estava sempre parado na Dutra, e pior que eu estava sempre parado na Dutra devido ao transporte. E nesse período que eu fazia, vinha estudando o caminho inteiro até chegar em Interlagos, saía de Interlagos 8, 7h30 da noite e voltava estudando também. Chegava na minha casa tarde da noite e depois que eu chegava em casa, tomava aquele banho, dava uma relaxada, olhava a família, todo mundo bem, vamos pro código. E a gente colocava as coisas em práticas. Infelizmente, assim, foi dessa forma que eu aprendi. Sucesso. E foi essa forma que deu super certo. Só que chega um momento que, dessa forma, a sua curva de aprendizado demora muito mais. Quantos padawans você tem hoje? Quantas pessoas você está mentorando além da sua filha? Olha, hoje eu tenho, dentro da empresa, no Itaú, tenho o José Guilherme, tenho o Guilherme Máximos, que eu auxilio bastante eles. Tenho a minha filha, de São 17 júniors? anos. São júniors. A minha filha, ela nem é júnior, tá na escola integral ainda. Inclusive, um beijo, Emily. E tem a galera que eu auxilio por fora mesmo, que me procuram para saber como que funciona, o que eu preciso saber para poder entrar na área. No total, dá aproximadamente aí umas 10 pessoas que eu estou dando esse apoio para eles, para poder deslanchar na carreira. Legal demais. Will, aí a última pergunta que eu queria fazer é uma pergunta comparativa, tá, com as outras linguagens hoje de mercado, tá? Você gritar aqui na sacada que você programa em Java, sai 6 recrutadores de paraquedas para tentar te contratar. Você acha? E eu sei que você programa em outras linguagens também. Quais são? Hoje eu programo .NET, já brincamos juntos. Que mais? .NET, programo em Golang, estou iniciando ali, faço bastante coisas já. Tenho conhecimento em Python. Programo em Swift, Objective-C. Objective-C eu aprendi com o meu mestre, o grande Daniel do Santander, que hoje trabalha lá com ciências de dados. Legal. Me ajudou bastante. Programo em Kotlin e Java para dispositivos mobile também. E aí, nessa linha, o que você acredita em tamanho de mercado do Java? Então, vamos de vaga mesmo, tá? É imenso. É imenso? Imenso. Mas mais para... Eu vejo muito a vaga de legado, sabia? Tipo... Tem muita vaga para programar em Java, mas para você dar manutenção em legado. E as vagas novas são para seniors, para mexer com as coisas mais bonitinhas, Spring Boot, etc. Você acha que é imenso, mas comparado às outras linguagens, você acha que está o quê? No top 3, top 1? O que você acha? Olha, depende muito do momento. O Java ainda é uma linguagem muito em alta. Tanto que você até brincou, mas de fato isso é uma verdade. Eu recebo propostas o tempo todo. Abre um LinkedIn, tem 4, 5 propostas rolando. Sim. Tanto do Brasil, como da Europa, como de Portugal, em diversos lugares. Só que a galera hoje em dia busca muito mais pessoas sêniores com nível de conhecimento. E aí não para só em Java. Você tem que conhecer ali os requisitos computacionais, como mencionamos no início da nossa conversa. Tem que conhecer cloud, que hoje em dia, sem cloud, é muito difícil. Legal, outra dica muito importante. Kubernetes, que faz parte desse processo, do ambiente Docker. E, graças a Deus, eu fiz parte desse momento lá atrás. E hoje é o que eu estou vivenciando e colhendo ali meus frutos, né? De tudo que eu havia plantado. Então, para a galera que está iniciando, hoje o Java, para eles terem essa diversidade de oportunidades, é algo mais complexo. Mas você não pode desistir. Porque se qualquer erro, qualquer problema, qualquer entrevista que você não conseguir passar, você desistir, você dificilmente vai conseguir realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos. E como havia mencionado novamente, tem outras linguagens que é mais tranquilas para você começar. Não falando que Java é ruim, jamais. Mas o Java, ele vai te dar uma curva de aprendizado maior e vai te dar uma fatia do mercado muito maior. As outras linguagens são momentâneas. Você vai aprender Golang, vai te atender muito bem? Vai, você vai desenvolver aplicações incríveis. Você vai aprender Python. Nossa, Python é um momento, porque hoje em dia todo mundo quer saber sobre
o poder da informação, né, que hoje é o que domina. Quanto mais informação você tem sobre um determinado assunto, sobre o que o Diego está fazendo, o que o Diego tem interesse em comprar, com o Python, com um processamento muito rápido que ele disponibiliza, a gente consegue trabalhar isso, olhando ali para uma outra vertente, já que é a parte de ciência de dados. Sim. Então, assim, o Java é muito bom, é excelente, mas a pessoa tem que estar muito focada e não pode desistir no seu primeiro não que você escutar. Maravilhoso. Brother, eu conhecia você, mas tinha algumas partes que eu conheci aqui. Cara, aqui, jornada de sucesso. Você é um exemplo para muita gente. Eu tenho o prazer de ter trabalhado com você, trabalhar com você. Agradeço a tua participação. Suas dicas vão ser importantes para milhões de pessoas lá atrás da telinha. Hoje a gente está com déficit de... Acho que, cara, vai chegar em 2026 com quase 800 mil profissionais faltando na área. Então, dicas importantes aqui para a gente vocês arrumarem a primeira oportunidade de trabalho, conseguir entrar nesse mercado que só cresce com ou sem problema mundial. O TI está sempre em alta, está sempre... Acho que inclusive, esses dias eu fiquei assustado, as profissões do futuro. A gente vai trazer aqui outro dia. Tem muita profissão que vai morrer. O desenvolvedor dificilmente vai acabar substituindo as profissões de hoje. Sim, e eu estava lendo sobre isso também, porque eu tô sempre antenado no mercado, é bom. E as escolas não estão preparadas para isso, não estão ensinando isso. Perfeito. Precisa ver. Até comentando sobre essa parte, a minha filha ela estuda numa escola integral. E até comentei com você em umas conversas nossas, a escola integral em si, ela está com o ensino muito defasado. Por mais que é uma escola de tecnologia, para quem não conhece... É legal, é espetacular, mas para nós que somos de mercado, está muito atrasado. A faculdade, então, nossa, é muito pior. Se você, não falando mal das faculdades, eu participei da Unip, participei ali da Uniban, é muito bom, vai te dar um conceito, uma base legal, mas quando você precisa entrar no código, precisa começar a aprender, não está muito atrasado. O que está faltando? Assim, a parte teórica é bem legal, tirando os professores que às vezes só leem o PPT, né? Mas o que está faltando para essa galera acordar, para começar a ensinar de verdade? É prática? Colocar projeto para fazer lá dentro? O que você faria que você fosse um dono de uma faculdade? Olha, hoje o que eu faria é muito próximo do que o Paulo Silveira fez, que foi uma sacada genial, onde eles fizeram uma parceria com a FIAP e eles levam muito do que acontece no dia a dia do mercado para dentro da faculdade. Isso foi uma sacada muito boa. O problema é que a FIAP é um custo extraordinário. Exato. Deveria fazer o mesmo para as outras faculdades, onde tem um público com uma renda menor para conseguir participar. Então, não menosprezando a FIAP, o papel que ela faz um papel incrível. Eu passei por lá também, 6 meses dela foi um absurdo. Mas não é tão difícil de fazer isso, eu acredito, nas outras faculdades, né, cara? É a prática, não é a prática? É a prática, é o nosso dia a dia. É trazer o dia a dia. Exato, é o dia a dia. Tem que ter professores que fazem parte do dia a dia para conseguir agregar mais para os alunos e não trazer matérias de muitos processos antigos, como, por exemplo, vai codificar para uma aplicação mobile, falar de JME, por exemplo, que hoje em dia ninguém utiliza mais isso. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Brother, vou te liberar para você curtir suas férias, curtir seu filhote. Diego. Muito obrigado. Time, não deixem de compartilhar esse vídeo, clicar aqui no sininho, no coraçãozinho, em todos os sinais aí que precisa para você aí do lado da telinha nos ajudar a impulsionar esse conteúdo super legal. Essas dicas do Will, tenho certeza que vão ser valiosas para todos, tá? Muito obrigado, vejo vocês no próximo episódio.